Gênero épico. O gênero épico, ele é formado pelos poemas épicos, também chamados de epopeias. São longos poemas narrativos. Quando vocês pensam longos, vocês pensam assim, 100 versos, né? Verso é o quê? É uma linha do poema. Pensam em coisa assim. Não, eu estou falando longos, são longos mesmo. São 300, 400, 800 páginas de poema contando uma história. O tema dos poemas épicos sempre é um tema histórico, que conta a história de um herói, que conta a história de uma guerra, que conta a história de um país, de um grupo de pessoas que formam um país. E o protagonista é sempre um herói, que luta para chegar em algum lugar ou que luta contra uma força maior, sempre com o apoio dos deuses e também sendo sabotado pelos deuses. O estilo, como o próprio nome já diz, é o estilo épico, é um estilo grandioso, solene. É como se sempre estivesse aplaudindo aquilo para contar as superações do herói. Vocês não falam quando algo foi muito legal, assim, um show, sei lá, que aquele show foi épico? É nesse sentido. É no sentido de gênero épico, gênero de clamor, de contar os feitos de alguém. Epopeias clássicas ou primárias. Homero foi um poeta grego e a ele é atribuída a autoria das duas principais epopeias, tidas como epopeias clássicas ou primárias, a Ilíada e a Odisseia. Ele viveu no século 8 a.C. e reuniu vários cantos populares de feiras religiosas para escrever esses poemas épicos. As principais características das epopeias de Homero são que os deuses são seres reais que ajudam ou prejudicam os heróis. É como se você tivesse um cara que te beneficiasse muito e um inimigo que te ferrasse em tudo. Mas eram deuses. Os heróis sempre enfrentavam perigos extraordinários, coisas fora do cotidiano. E eles, enfrentando esses perigos, eles cumpriam seus destinos. Então, os gregos acreditavam em deuses, como se fossem reais, e acreditavam em destino, que você nascia destinado a algo, com a sua história já escrita. Cumprindo os destinos, os heróis mostravam que são seres humanos superiores, e por isso a história deles merecia ser contada por todos e conhecida por todos. Lá no século 8 a.C., a Grécia não era propriamente o que nós conhecemos como um país, como uma nação. O Estado não estava bem definido. Era simplesmente um grupo de vários grupos de pessoas que moravam em uma região e falavam basicamente a mesma língua, com alguma diferença de uma região para outra. Esses poemas de Homero foram muito importantes para consolidar a identidade pátria da Grécia, a identidade dos gregos quanto a um único povo de um único país, e também para afirmar a superioridade dos gregos com relação a outros povos desse período no mundo. Na epopeia Ilíada, alguns já devem conhecer, ela conta a história da Guerra de Troia, quando a Grécia lutou contra Troia. O evento mais conhecido dessa história é a do cavalo de Troia, um engodo dos gregos para entrarem na cidade cercada de Troia. Odisseu venceu a guerra e a Grécia foi vitoriosa. A Ilíada o foco da Ilíada é o esforço de um povo, de todos os gregos, conta a história de uma nação.
A Ilíada é um poema escrito por Homero e conta a história da Guerra de Troia. Grécia e Troia eram dois reinos que lutavam por poder econômico. Na Grécia tem Helena, que é casada com Menelau. Em Troia tem Paris, que vai à Grécia e conhece Helena e se apaixona por ela. E os dois fogem para Troia. Menelau fica bolado com a traição e convoca os reis da Grécia sob o comando do seu irmão Agamenon. Começa a guerra. Na Grécia tem Aquiles e seu exército, e ele é o maior guerreiro grego. Em Troia tem Heitor, o irmão de Paris, e ele é o maior guerreiro troiano. Agamenon rouba a escrava preferida de Aquiles, e esse sai da guerra. Aquiles não quer ir mais na guerra, mas seu amigo Patroclo vai em seu lugar e é morto por Heitor. Aquiles fica muito furioso e mata Heitor. A guerra não dá sinal de vencedor nem de vencido. Então, Ulisses, um dos reis gregos, manda construir um presente para os troianos. Ele manda construir um cavalo de madeira e coloca seu exército lá dentro. E à noite, quando Troia dorme, os soldados saem e saqueiam a cidade, vencendo a guerra. A Odisseia é o outro poema muito conhecido de Homero. Também é tido como uma epopeia clássica ou primária. Dessas duas epopeias vieram todas as outras. Na Odisseia, que pode ser considerado um poema que é continuação da Ilíada, porque está continuando a história de Odisseu, Odisseu quer voltar para casa, quer voltar para Ítaca e sua família. Odisseu é o rei de Ítaca, que é uma ilha na Grécia. Vocês podem conhecer Odisseu também por outro nome. Odisseu também é chamado de Ulisses pelos romanos. Normalmente, os romanos pegaram os nomes gregos e mudaram. Então, Odisseu é um nome grego que os romanos chamavam de Ulisses. Na Odisseia, Homero conta o retorno de Ulisses, de Odisseu, para Ítaca. Só que esse retorno não é uma jornada tranquila. Ele passa por muitos perigos extraordinários, enfrenta deuses, enfrenta eventos naturais. E a Odisseia, ao contrário da Ilíada, mostra os esforços de um indivíduo, mostra Odisseu sendo um herói. Por isso, mostra também o cotidiano do povo grego como um indivíduo e não só como uma população. A Odisseia. Na Guerra de Troia, Ulisses saiu vitorioso, mas depois ficou isolado na ilha de Calipso por 7 anos. Ulisses vivia deprimido com saudades de sua família. Por isso Zeus, o Deus Supremo, manda Hermes buscar Ulisses na ilha. Enquanto isso, na casa de Ulisses, Telêmaco vivia perturbado com os pretendentes de sua mãe. Então Telêmaco resolveu procurar por seu pai, viajou até Pilos e conversou com o rei, para saber de alguma informação de seu pai. Após a ordem de Zeus, Hermes constrói um barco e viaja para resgatar Ulisses. Chegando na ilha de Calipso, Ulisses é resgatado, deixando sua amante triste. Mas como Poseidon, o deus dos mares, odeia Ulisses, ele causou uma tempestade para prejudicá-lo. Depois da tempestade, ele chega desacordado na ilha de Feazes. Então a princesa da ilha diz a Ulisses que ele deve ir até o castelo pedir ajuda para poder voltar a Ítaca. Na ilha ele ganhou várias oferendas. No castelo, Ulisses conta ao rei todas suas histórias até chegar à ilha. A aventura com Hades, com as sereias, e com a bruxa, que transformava gente em porcos. Então o rei lhe oferece um barco para poder voltar até Ítaca. Telêmaco resolve voltar para Ítaca, pois estava com saudades de sua mãe. Chegando em Ítaca, Ulisses é atendido na casa do porqueiro. Lá ele encontra seu filho,
Telêmaco. Então Atenas transforma Ulisses em sua forma normal para seu filho reconhecer, pois havia 7 anos que eles não se viam. Depois que Telêmaco reconhece Ulisses, Ulisses pergunta: quantos pretendentes estão na sua casa, pois quer matá-los. Na casa de Ulisses, a empregada acorda Penélope, a mulher de Ulisses, e avisa que seu filho e seu marido estão em casa. Ulisses prova para todos que é ele mesmo. E então lutam com os pretendentes de sua mulher. Depois de acabar com todos os pretendentes, ele se auto-intitula como rei de Ítaca. Após isto, Ulisses vai visitar seu pai que estava deprimido. Fim. Valeu, prof. As epopeias Ilíada e Odisseia foram, pois, consideradas como epopeias clássicas ou primárias, e todas as outras epopeias escritas depois são consideradas epopeias de imitação ou secundárias, pois os autores estavam imitando Homero. As principais epopeias secundárias são Virgílio. Virgílio foi um poeta romano que viveu em cerca de 20 a.C. e escreveu a Eneida. Eneida foi uma epopeia de imitação. Ele estava seguindo o estilo do Homero e foi considerada a epopeia nacional dos romanos, glorificando a grandeza de Roma, assim como Homero fez com a Ilíada e a Odisseia. Então, Virgílio fez com a Eneida em Roma. O vídeo a seguir fala de Virgílio, mas também fala um pouquinho mais de Roma. É sempre bom a gente conhecer mais de Roma, porque, afinal, todo o sistema que a gente vive hoje foi baseado no que os romanos criaram. E então, morre César. E, em 44 a.C., com a morte de César, que detinha todo o poder de Roma, mas que nunca fora imperador, o controle do Estado se divide entre 3 generais: Marco Antônio, Lépido e Otaviano, ou Otávio simplesmente. Mas o poder, frágil como é, logo se desestabilizou. Lépido perde rápido sua influência para Otaviano. Marco Antônio vai ao Egito e passa a governar a parte oriental do Império, enquanto vive sua aventura shakespeariana com Cleópatra, até que, eventualmente, de forma dramática, Cleópatra se suicida, e logo em seguida, Marco Antônio é derrotado no campo de batalha por Otaviano, no ano de 31 a.C. Este, que era herdeiro direto de Júlio César, foi o responsável pela derrota dos conspiradores ligados à sua morte. E também foi quem concentrou em si o poder máximo de Roma, fundando em 27 a.C. o famoso e o grandioso Império Romano. Nomeado Princeps Civitatis, ou primeiro cidadão do Estado, Caio Júlio César Otaviano Augusto, este, o primeiro imperador do maior império do mundo conhecido até então. Ele acreditava que a grandeza do império deveria se refletir em toda a cultura latina e história de todo o povo romano. Então, para erguer os alicerces mais heróicos no até então aceito mito de formação de Roma, contrata um poeta. É na epopeia Eneida do poeta Virgílio em que se conta a narrativa da origem de Roma, de um início bem anterior ao nascimento de Rômulo e Remo, meninos criados pela loba. Este novo mito foi criado pelo poeta, traçando a árvore genealógica do poder romano, começando com Enéas, o herói troiano, até Otaviano, figura máxima do império. Mas quem contou essa história? Quem era Virgílio? E por que foi ele o homem escolhido pelo imperador para contar essa história? Virgílio foi um poeta imenso, que fez jus à Roma em que viveu. Publius Virgilius Maro, ou simplesmente Virgílio, nasceu em Mantua, no norte da Itália, no ano de 70 a.C. Filho de família relativamente modesta, mas não pertencente à camada popular, começou sua vida de estudos em Cremona. Posteriormente, os continuou durante um período extenso em Milão, até completá-los em Roma. Quando chega em Roma, Virgílio se associa ao poder. E associar-se ao poder significa, basicamente, passar a se relacionar com indivíduos de renome.
No caso do poeta, desenvolveu amizade com um sujeito chamado Caio Mecenas. Perceba, o Mecenas, não um Mecenas. Ao longo do renascimento cultural na Europa, convencionou-se chamar de mecenas aqueles sujeitos importantes e ricos que financiavam artistas e literatos, como foi o caso de Cosme de Médici, por exemplo. Mas esse termo é derivativo do nome Caio Mecenas, que viveu em 68 a.C. até 8 a.C. em Roma. E foi o benfeitor responsável por financiar um círculo de intelectuais e artistas que até hoje são muito famosos, entre eles Virgílio. Mecenas foi, também, amigo e conselheiro pessoal do imperador, fazendo a ponte entre o poeta e o governo. Ou seja, quando ele foi contratado para escrever a tal epopeia Eneida, Virgílio já era um escritor muito reconhecido. Segundo Domingos Pascoal Segalha, professor que traduziu o texto para o português, Virgílio viveu num dos momentos mais brilhantes do Império Romano e gozou de estima e proteção do imperador César Augusto e de Mecenas, homem íntegro e afável, dotado de forte e elevada sensibilidade poética. O período ao qual se refere o autor foi o conhecido como Pax Romana, ou Paz Romana, em razão do fim dos muitos conflitos internos que marcaram o fim da República, e nesse momento ninguém se opõe ao imperador. Então, podemos traçar aqui uma diferença fundamental entre o Virgílio e os autores de epopeia famosos até então, como Homero. Na contrapartida da história vaga de Homero e da tradição oral que deu origem aos poemas muito antes de ser fixados em papel, o poeta latino era um escritor num sentido muito mais próximo do contemporâneo, e sua vida foi inteira documentada, e seus textos foram compostos nessa mídia física desde o início. E, ainda que Homero tenha esse caráter fundador, há muitos estudiosos que defendem que, do ponto de vista de tradição literária, Virgílio é muito mais significativo e sua influência é bem mais abrangente do que a do próprio Homero. Em primeiro lugar, por sua língua ser latim. Em segundo lugar, por seu povo ser romano, que era extremamente expansionista. E por último, pela imensa e notável qualidade do texto escrito. Dante Alighieri, por exemplo, na Divina Comédia, usa o Virgílio como seu personagem guia e não esconde sua admiração pelo latino, colocando-o num patamar muito superior ao dos poetas gregos. Enfim, a fama que havia adquirido antes da Eneida teria vindo de outros textos, que são bucólicas ou éclogas e geórgicas. Ambos textos de caráter pastoril, nos quais demonstrava um inusitado conhecimento de diversas atividades agrícolas. E são textos de reconhecida qualidade, mas que pouco tinham a ver com os temas tratados na epopeia que o fez entrar para a história. Ah, detalhe! A epopeia Eneida foi publicada póstumamente, portanto depois da morte do autor. Pois é, esse texto tão famoso foi publicado logo após a morte do autor, aos 51 anos, no ano de 19 a.C. E acredita-se, inclusive, que a Eneida não está livre de erros e acabamentos que Virgílio não conseguiu dar antes da morte. Mas essas pequenas imperfeições são minúsculas diante dos méritos desse clássico que atravessou as barreiras do tempo. A outra epopeia de imitação, ou epopeia secundária, que ficou muito famosa, foi Os Lusíadas, de Luís de Camões, poeta português que viveu na época do Renascimento. Nessa obra, Os Lusíadas, que é um grande poema, é um livro de um só poema, conta a história de Vasco da Gama e exalta, por sua vez, assim como a Eneida de Virgílio exaltou o povo romano e as obras de Homero exaltaram o povo grego, a obra de Camões, Os Lusíadas, exalta a bravura do povo português. Oi, gente, nesse vídeo vamos explorar um pouquinho sobre a obra dos Lusíadas, de Luís de Camões, mais especificamente o canto 1. Mas primeiramente, quem foi Camões? Luís de Camões foi um grande poeta português, um dos maiores representantes do classicismo do país. Os Lusíadas é considerado uma das obras mais importantes para a literatura portuguesa, que comemora os feitos marítimos e de guerra dos lusos, usando como pretexto a descoberta do caminho até as Índias, comandada por Vasco da Gama. Camões dá ênfase, às vezes até demais, nos feitos heróicos portugueses, misturando tudo isso com ondas classicistas presentes aqui na forma de deuses romanos. Os portugueses deixaram sua pátria para encontrar uma rota para a Índia, dando a volta pela África, passando pelo Cabo da Boa Esperança. Os lusitanos queriam chegar nas Índias para aumentar o comércio, expandir o cristianismo e ter novas terras para a dominação. No meio disso tudo, para decidir o destino dos portugueses, ocorreu um evento no Olimpo, o céu dos deuses gregos.
Nesse episódio mitológico que aparece na narração, o Concílio dos Deuses, todos os deuses se reúnem no Olimpo com o objetivo de decidirem o futuro dos portugueses, já que eles tinham passado do ponto de navegação conhecido e adentraram as terras nunca antes navegadas. Júpiter, o deus maior, dizia que o povo português era um povo com uma grande história, cheia de vitórias e de conquistas, e que seu destino já estava traçado. Eles deveriam receber o apoio dos deuses nessa empreitada, e ele recebeu o apoio de Vênus, deusa do amor, e Marte, deus da guerra. Baco, deus do vinho, discorda com a decisão de Júpiter, porque sua principal fonte de adoração é no Oriente. E para Baco, a chegada dos portugueses à Índia poderia fazer com que seus feitos fossem esquecidos. No fim de tudo, Júpiter decide de vez que os portugueses vão chegar à Índia e manda Mercúrio em seu auxílio. Depois que os portugueses já na costa oriental da África, ocorre um contato com os muçulmanos da ilha de Moçambique, por pensarem de início que os portugueses eram turcos, e os lusos até pedem um guia para ajudá-los a chegar ao seu destino. Eles foram super amigáveis por um tempo, mas quando o líder muçulmano descobre que eles são católicos, o contato de paz que eles tinham desaparece. Ele pega uma antipatia por Vasco e pelos lusos, e Baco aproveita para tentar prejudicá-los. Ele aparece como muçulmano para as pessoas da terra e tenta convencê-los a atacar os europeus. No fim, uma batalha acontece e os portugueses saem com mais uma vitória para suas histórias heróicas. Os islâmicos oferecem aos lusitanos um piloto para os levarem às Índias, mas esse piloto estava influenciado por Baco e desviou da rota, levando os lusitanos para um lugar propício para atacá-los. No fim, no sonho de um dos lusos, um dos deuses aparece dizendo que o piloto era falso e que eles estavam sendo guiados ao lugar errado. E para saber o que acontece depois, é só assistir aos outros vídeos do blog sobre os Lusíadas.